Oi, gente, bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu tô gravando aqui fora. Tá com bastante vento, mas eu queria gravar aqui porque hoje eu vou conversar sobre um assunto bem delicado, bem difícil para mim, mas que eu acho que era necessário eu vir aqui falar sobre esse assunto. Já se passou 2, quase 3 anos do que aconteceu, né? Agora no finalzinho de janeiro, né? Completa 3 anos do dia que meu marido passou mal. E eu acho que tanto eu quanto ele estamos preparados para falar sobre o assunto. Eu não chamei ele para vir conversar aqui com vocês sobre isso, junto comigo, porque vocês sabem que ele não é muito de gravar, ele é muito tímido. Eu resolvi vir falar tudo que eu e ele vivemos nesses 3 anos depois que ele passou mal. Eu tô com um caderninho aqui com algumas perguntinhas que eu elaborei para organizar a minha cabeça, tá? As crianças estão aí, tá chuviscando, então eu não quero demorar muito, porque elas estão acordadas brincando, né? Então, antes de eu começar a me organizar e contar o que aconteceu, se inscreve no canal, curte, comenta que ajuda bastante, tá, gente? E me segue lá no Instagram, @josi_meira. E, bom, vou começar aqui a contar a partir do dia que ele passou mal. A Yumi foi pra minha mãe agora, mas o Kalel tá aqui, então de vez em quando vocês vão dar ele vai atrapalhar um pouquinho assim com barulho, essas coisas, mas é só isso, gente. Então, vamos começar. O que o meu marido teve? Meu marido, no dia, ele passou mal um dia aqui em casa. Na época nós só morávamos na parte da frente, né? A parte de trás nós não tínhamos construído ainda. Ele passou mal em 2022, em janeiro, no finalzinho de janeiro de 2022, lá entre o dia 26 e 27. Eu não recordo muito bem. Meu marido estava desempregado, ele tinha sido demitido há um mês e pouquinho, mais ou menos isso, só que ele não era carteira assinada, tá, gente? Só pra deixar bem claro pra vocês, ele não era carteira assinada. E aí ele tava procurando emprego, tinha ido numa entrevista, era um dia totalmente normal, tranquilo, ele não tinha reclamado de dor de cabeça, não tinha reclamado de indisposição, de ter sentido alguma coisa, nada, gente. Foi assim, um dia totalmente normal. E aí, quando foi por volta de umas 7 horas, nós tínhamos a Yumi, ela tinha 7 meses, ela só tava 5 meses em casa. Então ela tava se recuperando ainda da cirurgia que ela também já tinha feito, né? Tava tomando medicação, essas coisas. Então, nós estávamos em casa num dia normal, assistindo live do Alanzoca, como era de costume nosso, com o notebook conectando na TV. Esse fato é só importante só pra vocês entenderem um contexto depois, tá, gente? E aí, meu marido me chamou, a gente tava assistindo a live, sentado eu no sofá e ele numa cadeira assim do lado, né, do sofá. E aí ele falou assim, a Yumi acordou, ele escutou a Yumi fazendo barulho, eu fui, peguei ela. E nessa que eu levantei pra pegar ela, eu vi ele mexendo no celular. Eu olhei pra ele, ele tava normal mexendo no celular. Voltei, peguei a Yumi e comecei a dar mamar. Nisso que eu tava dando mamar pra ela dormir de novo, nisso que ela tava mamando, eu comecei a escutar, eu tava olhando pra TV, e aí eu acho que eu recebi uma mensagem no celular, eu fui olhar, e aí eu comecei a escutar um barulho de tipo assim, ó. Sabe, de palma, de alguma coisa batendo? E aí eu fui olhar pro lado pra ver de onde tava vindo o barulho, era o meu marido tendo uma convulsão. Só que no momento que ele tava tendo a convulsão, eu não sabia que ele tava tendo uma convulsão. Na minha cabeça, eu tinha feito um curso de primeiros socorros há muito tempo antes, só que eu até pensei, pode ser uma convulsão, pode ser um choque elétrico. Eu não sabia o que era, eu nunca tinha visto alguém tendo uma convulsão, então eu não tinha noção de como era. Então, quando eu vi, a princípio eu pensei, se for um choque, é melhor desligar a energia. Se for uma convulsão, eu desligando a energia não vai fazer diferença. Então é melhor, porque tipo assim, eu vi ele com a língua pra fora, pro lado, assim, eu vi ele todo torto. Então eu falei assim, a melhor coisa que eu posso fazer é desligar. Porque se não for uma convulsão e for um choque elétrico, porque do lado dele tinha uma tomada que ela não tava bem protegida, né? Tava com alguns problemas. Então eu pensei, se
for um choque elétrico, eu não vou botar nem eu nem a Yumi em risco na hora de socorrer ele. E eu fui socorrer o meu marido. Aí eu deixei a Yumi no sofá correndo, assim, eu fui muito rápida. E isso tudo, gente, que eu pensei foi, assim, questão de segundos, tá? Sei lá, 5 segundos. Eu corri no quarto, que era onde ficava a caixa de energia, desliguei as luzes da casa. Nisso tudo ficou escuro e eu escutei o meu marido caindo no chão. Por isso que eu até pensei que era choque elétrico. Porque na hora que eu desliguei, ele caiu no chão. Então eu pensei que poderia ser por conta do impacto da pessoa. Sabe quando a pessoa é jogada pra longe, quando ela tá levando choque? Eu pensei que poderia ser por conta disso, sei lá. E nisso, meu marido caiu no chão, eu voltei correndo e peguei a Yumi no colo, porque ela não engatinhava ainda, ela tinha um pouquinho de atraso no desenvolvimento dela por conta do período que ela ficou no hospital, né? Então eu peguei ela. E aí o notebook, como ele não precisava da energia da casa pra ficar ligado, ele clareava um pouco o chão, onde o Yuri tava deitado, caído, né, na verdade. E aí eu vi ele com a boca machucada, aqui cortado. Ele tava balançando a cabeça pra um lado e pro outro, assim, balbuciando palavras que indecifráveis, tipo, sabe? E tentando falar, mas, tipo, o corpo não correspondia. E ele tava meio que, tipo assim, inconsciente. Ele não tava. Ele tava acordado, mas ele não tava ciente do que ele tava fazendo ou falando, sabe? Tentando, pelo menos, falar. Nisso, eu peguei a Yumi, tampei a orelha dela aqui, com o ombro, né? E tampei o outro lado e gritei umas 5 vezes, bem forte, com todo o ar que eu tinha no meu corpo. O mais longo e mais alto que eu conseguia, eu gritava: pai, pai, porque meu pai mora de frente pra minha casa praticamente, minha irmã mora do meu lado. Então eu falei assim, eu vou gritar meu pai, porque eu tinha certeza que meu pai já estava em casa, minha irmã não, né? E eu comecei a gritar. Como tava tudo escuro, eu não sabia onde estava o celular pra me ligar pro socorro. Eu não sabia o que fazer, eu não conseguia socorrer ele por conta da Yumi, que eu tinha medo de fazer alguma coisa com ele e isso, sei lá, machucar a Yumi de alguma forma, sabe? Se fosse choque elétrico de fato. Então, eu só gritei com toda a força que eu tinha no meu corpo. Nisso, o meu pai veio correndo de lá. E eu escutei ele de longe perguntando assim: filha, minha filha, o que que aconteceu? O que que aconteceu? E eu falei: o Yuri levou um choque. Nisso, meu pai perguntou onde ele tá. Aí eu falei: ele tá na frente da porta. A porta tá aberta. Só abre. Porque eu não queria passar com medo de eu encostar nele, levar uma descarga elétrica, mesmo que pequena, e isso passar pra Yumi, porque a Yumi, ela tava debilitada ainda, né? Se recuperando da cirurgia dela, ela tinha tido uma parada cardíaca assim que nasceu, o coraçãozinho dela ainda tava se recuperando, então eu tinha medo, sabe? Medo de que algo pudesse acontecer com ela se eu tentasse fazer alguma coisa. E aí, nisso, meu pai abriu a porta com toda a força dele, assim, bem forte. E ele já caiu em cima do Yuri, assim, com a mão em cima do peito do Yuri, repreendendo o espírito da morte, orando por ele, que meu pai, gente, minha mãe, eles não sabem primeiros socorros. Então, eles fizeram o que eles sabiam, não mexeram muito no corpo e oraram. E eu lembro que quando meu pai chegou repreendendo o espírito da morte, minha mãe veio logo atrás, começou a orar também. Aí eles começaram a tentar deixar o Yuri um pouco mais confortável. Colocou um cobertor em cima do Yuri que ele tava tremendo, um travesseiro debaixo da cabeça dele. Porque ele tava no chão duro, né? E ele tava todo machucado e tava tremendo. E aí, eu lembro que meu pai e minha mãe estavam orando, tentando conversar com ele, orando ao mesmo tempo. Nisso, eu tentava chegar perto do Yuri, gente, mas, assim, meu coração saltitava. E eu lembro que eu falei pra Deus assim: Senhor, eu não tô pronta pra ficar viúva, eu não tô pronta pra criar minha filha sozinha. Não deixa que nada de ruim aconteça com meu marido. Não deixa eu ficar sozinha agora. Eu lembro que eu fiquei com muito medo. Eu realmente pensei que poderia ser Kalel. Poderia ser que eu ficasse, tipo assim, que o acidente fosse ele ter passado mal, né? No momento eu pensei que era um acidente, mas eu pensei que naquele momento seria assim, seria a última vez que eu ia ver o meu marido, sabe? Com vida. Eu pensei. Então eu orava pedindo a Deus para que ele não permitisse isso, né? Que ele cuidasse do meu marido e não deixasse que o pior acontecesse. E isso tudo foi muito rápido. A minha irmã, ela tava terminando a faculdade dela de enfermagem.
E aí, eu olhei pra casa dela e vi que ela já tinha chegado, né? Então eu saí de casa. Nesse meio tempo todo, eu tinha achado o celular. E eu tava com a Yumi no colo, e eu tava ligando pro bombeiro e correndo pra casa da minha irmã, que é minha vizinha, pensando que talvez ela não tinha escutado eu gritar, pra ela vir socorrer o Yuri e fazer os primeiros socorros. Nisso que eu passei correndo, a minha irmã já tava vindo, porque ela demorou um pouco mais, porque ela ia tomar banho na hora que eu comecei a gritar. Então ela já tava sem roupa pra banhar e tudo mais, então ela teve que se vestir correndo de novo e vir socorrer o Yuri, por isso que ela demorou um pouco mais. E aí nisso, ela passou por mim e só perguntou o que aconteceu. Sem parar, sabe, gente? Só passou correndo e aí eu gritei. Ele levou um choque e ela seguiu. O meu cunhado, o marido dela, tava vindo atrás, ele viu. Eu tava andando, gente. Eu andava e aí a força acabava, parecia que a minha pressão tinha caído. Quando eu ia pra cair no chão, eu levantava de novo, eu não posso cair, a Yumi tá comigo, eu não posso cair. E eu fui fazendo isso, gente. E aí meu cunhado viu que eu tava assim, sem força mesmo, né? E a minha filha, a Yumi, tava chorando, desesperada, porque ela tava assustada com tudo, né? Todo mundo gritando, todo mundo assustado. Aí o meu cunhado pegou ela do meu colo e tentou acalmar ela. E levou ela pra longe, pra ela não ver nada, né? E aí levou ela pra casa dele e tentou cuidar dela lá. Nisso, eu ligando pro bombeiro, falei que meu marido tinha levado um choque, que eu não sabia exatamente o que tinha acontecido. Que eu só, tipo, eu só vi ele passando mal e eu acho que ele levou um choque, não sei o que. Eles mandaram o socorro e eu simplesmente voltei pra casa e tentei tipo assim, entendeu o que tava acontecendo. A minha irmã tava fazendo os primeiros socorros e ela falou assim, fica perto dele, conversa com ele pra manter ele acordado, ele precisa ficar acordado. E eu tentava, só que aquilo tava me dando desespero, porque assim, gente, eu tava muito assustada, isso era um fato, eu tava assim, muito assustada. Só que eu tava controlada em fazer o que era necessário pra socorrer ele. Só que quando eu ficava perto dele conversando com ele, me batia um desespero tão grande que me faltava ar, que eu não conseguia falar, sabe? Não, eu paralisava. Aí eu falei com a minha irmã que eu não tava dando conta e saí de perto. E eu voltava, tipo assim, eu ficava um pouco, aí quando eu começava a vir um desespero, a falta de ar, eu saía, me acalmava e voltava, saía, me acalmava, voltava. E nesse período eu pensei com a minha irmã, e a minha cabeça, gente, tava rodando, assim, muita coisa ao mesmo tempo. Aí eu pensei, tenho que ir lá buscar, separar uma bolsa de roupa pra ele, porque ele vai pro hospital, tenho que ligar pra minha sogra. Aí eu liguei pra minha sogra, avisei que ele tinha passado mal. Meu pai foi buscar minha sogra de carro, porque se o bombeiro chegasse, acompanhar ele no hospital. Nisso tudo, o bombeiro chegou, começou a socorrer ele, a família dele veio caminhando, veio ver ele e tudo mais, o meu sogro, as minhas cunhadas. No fim, a minha cunhada que foi com ele e ficou com ele durante todo o período que ele ficou no hospital, que foi cerca de um mês e meio. E nisso, eu separei as coisas pra ele ir pro hospital e ele foi no mesmo dia. Não queria ir, mas ele foi no mesmo dia. Depois de um tempo, ele recobrou a consciência, porém ele não lembrava de nada do que tinha acontecido. E ele só lembra das coisas que eu contei pra ele. Calma, filha, eu não vou agora não. Espera. E aí, ele foi pro hospital. Chegando no hospital, gente, eu vou tentar ser um pouquinho mais rápida, tá? Porque eu vi que eu demorei muito na parte em que ele passou mal. E eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Por mais que ele vai ficar, né? Depois que ele passou mal, que ele foi pro hospital, ele fez alguns exames lá, tomografia, ele fez, acho que é a tomografia, né, que entra dentro da máquina. Não lembro direito. Aí ele fez esse exame com contraste. Aí descobriu, ele fez sem primeiro, aí descobriu que ele tava com sangramento na cabeça. E ele tinha machucado a boca toda, porque ele usava aparelho, né, e ia pancada com a boca no chão, não sei o que. Aí descobriu que ele tinha sangramento na cabeça e que provavelmente essa era a causa da convulsão que ele teve. Nisso, encaminharam ele para o hospital de base, que é o hospital referência em neurocirurgia aqui no Distrito Federal. E aí lá nesse hospital ele fez um segundo, encaminharam ele para fazer um segundo exame com contraste. Nesse exame mostrou o local exato onde estava, né, esse sangramento. E um neuro lá do hospital
avaliou a situação dele e falou que ele precisava passar por cirurgia. Né? Ele ficou internado lá no hospital há algum tempo. Desde o primeiro dia que ele chegou, ele já começou a tomar o remédio para não ter compulsão, que é o... Ele toma até hoje, eu esqueci o nome agora, mas ele toma até hoje, né? Ele é bem fraco, ele não é tão forte assim, tá, gente? E o meu marido toma uma dosagem pequena, não é alta, graças a Deus. E aí, nesse período, a minha cunhada sempre com ele, tá, gente? Eu ia só visitar ele, visitar não, que não podia visitar por conta da pandemia, mas eu ia, tipo, levar roupa pra ele, e às vezes eu conseguia olhar ele de longe, essas coisas assim. Aí eu levava roupa pra eles, né, de 4 em 4 dias, buscava as restantes, a suja, e lavava, tudo bonitinho. E aí meu marido foi transferido do hospital do Guará, foi pra onde ele foi levado quando ele passou mal. Cabeção quer participar do vídeo, gente. E aí ele foi transferido pro hospital de base, né? E aí ele... Não, Kalel... Aí eles me chamaram pra conversar. No hospital de base eu conseguia ver ele mais, porque ele podia descer. E aí na hora que eu tava trocando as roupas, eu consegui dar uma olhadinha nele. Bem rápida, mas eu conseguia. E gente, isso que aconteceu foi no final de janeiro, início de fevereiro, né? E isso já ia começar minhas aulas na faculdade. Eu estava no último semestre da faculdade. Eu tava pensando em desistir, porque eu fiquei com medo de não conseguir com tudo que tava acontecendo, mas nenhum dos meus professores me permitiu fazer isso. E aí eu continuei, né, mesmo assim, pensando que talvez eu não conseguiria. Eu tinha que fazer estágio obrigatório, eu tava com muito medo de tudo isso, TCC, de não dar conta, sabe? E aí, marcaram a cirurgia, me chamaram lá. Tá, gente? Me chamaram. Eu não vou mostrar o Kalelzinho, gente, porque ele tá sem roupa. Então eu só vou deixar aqui os olhinhos dele. E aí... Ele... Deixa eu colocar ele aqui, gente, que ele quer mamar. E aí, gente, me chamaram pra conversar, né? Porque além da cirurgia precisar da autorização dos responsáveis, eu era casada com ele, tecnicamente eu era responsável por ele, né? Mas a minha sogra e meu sogro também estavam presentes nessa conversa, ele chamou nós três. Pra explicar sequelas e tudo mais, e também porque precisava da nossa autorização, né? Nisso a minha sogra e meu sogro estavam lá também, e aí eles explicaram que provavelmente as sequelas poderiam ser diversas e não havia nenhuma certeza que ele teria tal sequela, talvez ele não desenvolvesse, talvez ele desenvolvesse, talvez ele pudesse ficar sem falar, ele poderia ter dificuldade na fala, no equilíbrio, poderia ficar sem andar, ele poderia ficar de cama pelo resto da vida e várias outras, né, possibilidades. Não vamos esquecer que é uma cirurgia na cabeça e qualquer coisinha que der errado pode ser fatal, né? Ou deixar uma sequela muito grave. Então ele explicou tudo isso pra gente, mas ele explicou também que, tipo assim, o meu marido tinha um tumor na cabeça. Não era só um sangramento. Esse sangramento tinha se tornado um tumor. Esse tumor ele estava crescendo. Devagar, mas estava crescendo. Quanto mais esperasse, mais ele cresceria. E maior seriam as sequelas disso. Os riscos, né? A porcentagem de ele ter uma sequela depois da cirurgia. Então, quanto mais a gente esperasse, mais riscos o meu marido teria. E aí, com isso, a gente autorizou que ele fizesse a cirurgia naquele momento para retirar. E o médico nos explicou que depois disso ele poderia ter alterações no humor também, ele poderia ficar mais estressado, mais violento. Então, ele falou, você tem que estar preparada para qualquer coisa. E eu concordei e seguimos com a cirurgia, né? Passou acho que uma semana disso, meu marido foi pra cirurgia. E ele fez a cirurgia. Gente, eu lembro claramente, ele fez a cirurgia. No mesmo dia que do meu primeiro dia de aula da faculdade, eu não fui pra faculdade. Até porque a minha filha também tinha uma consulta no hospital da criança de retorno, né? Pra verificar como tava a cirurgia dela, pra ver se tava tudo bem. Aí eu fui nessa consulta. Meu marido entrou 8 horas da manhã
na cirurgia, tá, gente? Aí depois da consulta, que era umas 11 horas, ele ainda tava em cirurgia. E eu falei com meu pai, vamos lá buscar minha cunhada, porque provavelmente daqui a pouco o Yuri vai sair da cirurgia, porque o médico disse que levaria cerca de 5 horas a cirurgia dele. E aí, a gente vai pra casa e já leva minha cunhada, porque depois da cirurgia, ele ia pra UTI e não poderia ter acompanhante. E aí só poderia ter acompanhante uns 2 dias depois. Então a gente ia levar ela e levar ela de volta pro hospital depois que ele fosse pra enfermaria de novo. Só que quando a gente chegou lá no hospital, a cirurgia não tinha acabado ainda, né? 8 horas, era pra ser até mais ou menos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1 hora da tarde. E a gente ficou esperando até dar 1 hora. A gente saiu do hospital da criança, era mais ou menos meio-dia. Deu 1 hora e nada, deu 2 horas e nada, deu 3 horas nada, e eu preocupada, e ele sem falar nada. Deu 4 horas, nada. Quando foi 4h30, avisaram que o Yuri ia ser transferido para UTI, que a cirurgia tinha acabado, que tinha demorado porque teve uma complicação, ele teve uma hemorragia durante a cirurgia, né? Teve essa hemorragia, eles tiveram que controlar e tudo mais, demorou um pouco mais. Isso já, né, me preocupou bastante. A minha cunhada conseguiu ver ele antes dele ir pra UTI. Quando eu fui lá na UTI pra garantir que, tipo, porque eles me falaram que eu tinha que ir na UTI pegar um papel de coisas que o meu marido precisaria, né, pra me comprar e levar pra ele. Aí eu fui na UTI e meu marido não tava lá. Aí eu voltei, né, no centro cirúrgico, meu marido também não tava lá. Nisso eu comecei a ficar preocupada, né, onde é que meu marido tá? Se ele não tá na UTI, não tá no centro cirúrgico, não tá na enfermaria, onde é que meu marido tá? E comecei a ir atrás do meu marido. Eu sei que eu levei acho que mais de meia hora pra saber onde meu marido tá. Aliás, quase 1 hora. Aí eu cheguei assim na recepção e falei assim, moça, eu tô caçando meu marido, ele acabou de sair de cirurgia, eu não sei onde ele tá. Toda vez que me falam um lugar, ele não tá nesse lugar. E aí ela disse, a gente perdeu seu marido. Eu falei, moça, pelo amor de Deus, como é que você me perdeu, meu marido? Ele acabou de sair de cirurgia, como é que vocês não sabem onde ele tá? Como é que vocês perderam meu marido, não sei o que. Comecei a entrar assim, ficar nervosa, mas sempre mantendo a educação, tá, gente? Que eu sou bem educada, mas eu tava começando a ficar nervosa. E aí a moça, não, me dá 15 minutos que eu vou achar ele. Eu, tá bom. Aí nisso, procuraram ele lá, acharam ele. Eu não consegui ver ele, eu sei que ele apareceu na UTI. E aí, a minha cunhada não tinha saído do hospital ainda, porque eu falei pra ela, enquanto eu não achar ele, você vai ficar dentro do hospital, porque depois que ela saísse, ela não voltava mais, né? Então você fica aí dentro e me ajuda a caçar ele daí de dentro. Eu caço daqui de fora e você caça daí de dentro, porque eu não podia entrar. E aí, nisso a gente conseguiu achar ele. Aí a minha cunhada conseguiu ver ele um pouquinho antes de sair, né? Porque como ela tava dentro do hospital, ela conseguiu ver ele. Eu só peguei a lista das coisas que tava na UTI e fui pra casa. Aí, depois disso, minha cunhada voltou. Depois de 2 dias, né? Minha cunhada voltou e começou a acompanhar ele de novo, depois da cirurgia. E assim, foi aí que tudo mudou, né, pra gente. Porque meu marido não teve grandes sequelas da cirurgia. A cirurgia em si foi uma cirurgia complicada e tudo mais, só que assim, nos primeiros meses, meu marido teve sim dificuldade no equilíbrio, muita dor de cabeça, muitas outras coisas. Porém, nada que atrapalhasse muito a vida dele, sabe? Mas, e nunca mais teve convulsão também. Graças a Deus. Só que medicação sempre, não pode ficar sem, né? A nossa vida mudou. Ele não teve sequelas que atrapalhassem muito a vida dele, mas também as sequelas que ele teve não facilitam. Mesmo depois de 2 anos, já vai fazer 3, né, que o Yuri fez a cirurgia, ele não consegue, por exemplo, ele não pode dirigir. Vamos começar por aí. Então, sobrou pra mim. Meu marido não consegue fazer esforço físico. Ele me ajuda com as crianças e tudo mais, só que pra ele chega, tipo, sei lá, ficar com as crianças 20 minutos no braço, pra ele já é cansativo, ele tem que parar, tem que descansar, enfim, né? Fora as outras coisas, tipo, ele não consegue mais esforço físico, movimentos bruscos,
No calor a cabeça dele dói, ele tem muita sonolência por conta das medicações. No frio a cabeça dele também dói bastante. Constantemente ele tem pontadas na cabeça, dores fortes de cabeça. Qualquer barulho alto incomoda muito e faz a cabeça dele doer. E assim, quando eu digo a cabeça dele tá doendo, não é aquela dor de cabeça que incomoda, é aquela dor de cabeça que incapacita. Te deixa o dia inteiro deitado na cama, precisando de medicação pra dor de cabeça melhorar e precisando ficar deitado o dia inteiro. É esse tipo de coisa que acontece com ele. Não é só uma dorzinha de cabeça, sabe? É assim, é aquela dor que incapacita ele de fazer as coisas, de viver a vida. E a gente evita sair de casa porque a gente não sabe como vai ser, se vai ter muito barulho, se não vai ter, essas coisas. Tudo isso incomoda ele bastante, então a gente tem que, sabe, diminuir, evitar e tudo mais. Meu marido não consegue trabalhar porque, como ele sente essas dores de cabeça com frequência, em que lugar ele ia conseguir trabalhar, sabe? Ele não consegue fazer esforço físico. Não consegue trabalhar muito tempo em pé. Não consegue ficar num ambiente muito quente. Às vezes ele tem dor de cabeça, precisa de uma pausa. Esse tipo de coisa, né? Então não daria pra ele trabalhar pra alguém. Ele precisa de muito descanso. E os médicos liberaram ele pra trabalhar. Então não tem como ele conseguir um auxílio, alguma coisa pra poder ficar encostado, vamos dizer assim, né? E nem é muito bem o que ele gostaria de fazer, gente, porque nesse tempo que ele tá em casa, ele reclama bastante que ele gostaria de estar trabalhando fora, gostaria de estar fazendo alguma coisa, porque ele não consegue. Isso é uma coisa que mexe muito com o pessoal dele, sabe? Porque ele quer trabalhar, ele quer se sentir útil, ele quer se sentir uma pessoa que colabora dentro de casa financeiramente também, e infelizmente ele não consegue. Então ele acaba. é, Ele não recebe nenhuma pressão de fora, nem da minha família, nem da família dele. Graças a Deus, toda a minha família e a família dele entende tudo o que está acontecendo. Ele não é julgado por isso, mas é um julgamento dele mesmo com ele mesmo, entendeu? Tipo, é um julgamento que vem dele. Ele mesmo se coloca nessa posição de que tá sendo, não tá sendo útil. E isso acaba mexendo muito com o psicológico dele. Então, antes dele passar mal, a gente tinha comprado uma prensa térmica pra ele trabalhar fazendo com estampa, essas coisas assim, né? Só que aí ele passou mal e acabou que a gente não trabalhou com isso, porque a estampa é bem pesada, esse tipo de coisa. E aí uma série de coisas aconteceram depois. Então, acabou que ela tá aí parada novinha. Aí eu vou tentar vender ela pra comprar uma outra máquina lá que ele viu, que ele gostou. É a laser, eu não sei bem como é que funciona, gente. Eu não sei nem o nome dela. Eu só sei que meu marido quer, e aí eu pensei, se ele dá conta de trabalhar com isso e der certo, aí ele vai poder fazer o próprio horário e aí ele pode descansar e trabalhar como ele conseguir, né? Então eu tô empenhada em tentar vender essa prensa, que tá um pouquinho difícil, pra mim poder comprar essa máquina pra ele. A mais baratinha que eu vi era R$ 900, então eu vou tentar comprar essa máquina pra ele depois pra ver se ele trabalha com isso, porque o meu marido quer muito trabalhar, só que ele não consegue. Mãe, E corta. pede pro papai, o papai tá lá no quarto. E assim, gente, não é fácil pra ele também, mas também não é fácil pra ninguém por fora, né? No momento a gente recebe muita ajuda da minha família pra gente se manter. E a cirurgia dele, né, o dia que ele passou mal e tudo mais, não afetou somente a ele, né? Como eu disse pra vocês, ele se esqueceu do dia que ele passou mal. Ele sabe o que eu contei pra ele do que aconteceu. Em poucas e vagas lembranças do dia, ele conseguiu recuperar com o tempo. Mas basicamente, quem tem isso mais sou eu, sabe? Tipo, depois que ele passou mal, eu fiquei. A minha ansiedade aumentou. Às vezes eu tenho sintomas semelhantes à depressão e crise de pânico. Eu desenvolvi crise de pânico depois que ele passou mal. Então, a cirurgia não afetou somente a ele, afetou a mim, afetou as crianças, porque, por exemplo, o Kalel, eu tive dificuldade de criar amor por ele no início, por conta que, sei lá,
A gestação foi super tranquila, eu tava amando tudo e quando ele nasceu eu não consegui olhar ele nos olhos, então minha ansiedade atacou bastante, eu tive que começar a tomar medicação bem forte, eu tomo citalopram 20 miligramas todos os dias para poder dormir e também, né, ajudar com sintomas da ansiedade. Então, e da crise de pânico, né? Graças a Deus diminuiu bastante. Eu tô conseguindo ter uma vida bem melhor agora, depois que eu comecei a tomar medicação, mas eu não gostaria de estar vivendo sob medicação, assim como meu marido não gostaria de estar vivendo sob medicação. Então a cirurgia não afetou somente a ele, afetou toda a família, né? Graças a Deus, meus pais, os pais dele, sempre os tios dele. Nós temos uma rede de apoio, uma rede de, assim, que nos ajuda bastante e mantém a gente forte, né, com toda a situação. E se a gente precisar de qualquer coisa, eu sei que a gente pode contar com eles para qualquer coisa. Mas querendo ou não, isso afetou também a minha vida, né? A cirurgia afetou o meu psicológico e depois de 3 anos a gente ainda está se recuperando de todo o estrago, né? Vamos dizer assim, que isso, que isso causou na gente. E daqui pra frente, a gente espera que ele consiga encontrar algum emprego que ele consiga trabalhar, sendo de casa ou sendo, né, na rua, que ele consiga trabalhar para que esse sentimento dele melhore, que ele se sinta mais produtivo e ocupe a cabeça dele, é, que a gente consiga se estabilizar financeiramente e conquistar todas as nossas coisas. A gente tá com a nossa casa em reforma, tem muita coisa que a gente gostaria de fazer nela, só que a gente, né, sempre tá naquela situação apertada de dinheiro por conta de toda a situação de que ele não consegue trabalhar e eu queria ficar junto com as crianças, não queria sair para trabalhar, mas eu vou ter que, né, infelizmente é necessário, então eu tô só esperando o Caléozinho crescer só mais um pouquinho para eu poder ir trabalhar. Já tô até procurando emprego, para ser sincera. E basicamente é isso, gente. A cirurgia acabou afetando a família toda de uma forma que a gente não esperava. Graças a Deus, ela não foi tão ruim quanto a gente pensou que seria. Por mais que meu marido, ele sentiu muito medo, né, da cirurgia e tudo. A gente, no geral, sentiu muito medo do que isso poderia causar na vida dele, mas graças a Deus não foi. A gente pensou que ia ser pior, sabe? Graças a Deus não foi. Para vocês terem noção, poucos anos antes, acho que nem 2 anos antes da cirurgia do meu esposo, ele perdeu um primo de um tumor cerebral semelhante ao que ele teve. Só que o do primo dele, quando descobriu, já estava muito tarde, estava muito grande. Mesmo com a cirurgia, que eu não tenho certeza, mas eu não lembro se ele chegou a fazer ou não, mas mesmo, acho que sim. Mesmo com a cirurgia, ele não conseguiu sobreviver. Então, o tumor retornou, e alguma coisa assim. Então, infelizmente, ele veio a falecer por conta de um problema semelhante ao que o Yuri teve, e isso abalou muito mais ainda, né, o psicológico da gente do que poderia acontecer com ele. E enfim, foi muito dolorido, né? Tudo isso foi muito dolorido. Então, eu quis trazer esse vídeo aqui pra vocês, gente, pra vocês entenderem do porquê que sempre o Yuri tá aqui, porque sempre sou eu que faço o esforço físico maior. Por exemplo, quando tava na construção da casa, fui eu que carreguei tijolo, fui eu que carreguei concreto, fui eu que fiz, tipo, subi lá no telhado pra colocar telha, não sei o quê. Porque às vezes vocês veem eu fazendo um esforço maior, pensa que ele não quer fazer, mas não é porque ele não quer fazer, gente. Eu não deixo ele fazer. Às vezes ele quer fazer, mas eu não deixo ele fazer, porque eu sei que ele fazer esforço hoje é passar 3 dias de cama tomando medicação sem aguentar não fazer nada. E assim, eu não quero que, né, meu marido fique de cama sentindo dor pra poder me ajudar em um dia. Então, eu não quero que ninguém tenha uma ideia errada dele também, né? Pensando que ele é folgado, ou que ele é preguiçoso, ou que ele não quer ajudar. Não é que ele não queira ajudar, é que ele não pode.
Ele não consegue, tá, gente? Eu só queria esclarecer isso mesmo e para que vocês também consigam entender um pouquinho do que aconteceu e enfim, é isso, gente. Eu tô feliz que eu consegui gravar esse vídeo sem chorar. Mas, enfim, eu espero muito que vocês, né, tenham não gostado do vídeo, porque é um assunto um pouco pesado, mas entendido um pouco melhor sobre a nossa vida. E se inscreve no canal pra estar ajudando a gente a crescer, vai chegar nos 3.000 inscritos, estamos quase chegando nos 2. Curte, comenta, compartilha. E como eu falei pra vocês, ajuda o canal a crescer. E é isso, gente. Um beijo. Tchau, tchau.